Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, graças a Deus, né? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né, e dar continuidade à nossa série de postagem que nós temos procurado fazer no decorrer desse tempo. Às vezes demoramos um pouco mais para subir material, às vezes temos um tempinho mais, aí gravamos. E se eu for pegar esse trabalho, pessoal, com o compromisso de criar uma rotina de todo dia ou por semana eu subir material, eu vou ter que cair naquela situação que eu já abordei aqui, de fazer vídeo de qualquer maneira, fazer por fazer. Eu não venho aqui postar os vídeos porque eu tenho um comprometimento com as pessoas do nosso canal de colocar material, porque nós vamos aumentar o número de inscritos, nós vamos ganhar like, porque nós somos beneficiados por alguma empresa ou monetizado. Não, eu não faço esse trabalho com esse perfil. O nosso trabalho aqui é um trabalho voltado para que as pessoas, ao ouvir essa mensagem, né, elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e elas atentarem ao plano da salvação que está em Cristo Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem hoje, né, que está escrita aqui no livro de Tito, né, uma carta que o apóstolo Paulo endereçou a Tito, fazendo algumas admoestações, fazendo algumas correções, fazendo alguma advertência. E eu gostaria de, nesse momento, ler o que está escrito aqui em Tito, né, capítulo 3, que tem o título assim: a obediência às autoridades, a salvação pela graça, leva às boas obras. Eu gostaria de ler um pouco desse trecho aqui, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: lembra-lhes que se sujeite aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Altercadores são as pessoas que elas incitam, né, manifestações, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, e não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, façam afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões incessadas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis, sem valor, né? Evita homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Meus irmãos, quando eu estava lendo aqui essa palavra, né, na verdade, até ontem à noite, eu conversava com a minha esposa e dizia para ela: poxa, tá difícil assim,
entender esse mundo, né? Esse mundo, quando nós olhamos para ele, toda vez que nós acordamos, levantamos, né? E nós olhamos para esse mundo, olhamos o que está acontecendo ao redor de nós, as atitudes das pessoas, a postura das pessoas umas para com as outras. As pessoas vivem como se, sabe, não houvesse lei. Então, nós ficamos um pouquinho desesperançosos. É verdade, desesperançosos. Quando nós vemos essa postura política, né, do nosso país e de outros países, nós ficamos desesperançosos. Ontem eu até falava com Deus sobre isso, que parece que nós estamos vivendo um profundo silêncio de Deus, só parece. Parece que nós estamos vivendo uma profunda omissão de Deus, só parece. Então eu falei, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou pregar, o que eu vou falar. Sinceramente, eu não sei o que eu vou conversar com as pessoas. E eu sentado aqui, abri a Bíblia e Deus nos direcionou a falar dessa mensagem, né? De que nós devemos nos sujeitar aos que governam, às autoridades, sejam obedientes. Meus irmãos, vocês vejam, né, que quando reis reinaram sobre o povo de Deus, que faziam o que era o mal, não era o povo que ia lá e fazia a justiça, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Tanto que a Bíblia fala lá no livro de Reis, né, que quando um rei assumia, a Bíblia diz que fez o rei o que era mal perante o Senhor e aconteceu isso, isso e isso. Eu não tenho que me preocupar com o que vai acontecer com esses governantes. Não adianta eu ficar incitando manifestações, ficar aí em cima de rede social, levando notícias. Eu tenho visto mais pastores parecendo jornalistas políticos, né? Repórter políticos, do que verdadeiramente um entregador da mensagem da palavra da salvação. Nós estamos vendo mais pastores, pessoas que são líderes aí evangélicas envolvidas com políticas, entendeu? Se dando palpite, pitaco na questão política, do que propriamente quem é do meio, né? O que ele chama a atenção aqui? Que é para que nós venhamos nos preocupar com a vida eterna, com a esperança da vida eterna. Porque quando nós estávamos perdidos, quando nós éramos pessoas perdidas, as nossas atitudes eram iguais desses homens corruptos, dessas pessoas que vivem na corrupção, vivem dilubriando, enganando, mentindo para as pessoas. E eu não estou dizendo isso, pessoal, direcionado a um partido político, não. Tá? Não estou dizendo isso voltado, não, porque o que mais tem por aí são pessoas mentirosas, enganadoras, independente de partido político. Independente de partido político. Tem exatamente hoje, domingo, né, dia que muitos dizem que é o dia do Senhor, que estão em cima do púlpito agora, muitos em cima do púlpito agora, enganando e mentindo para as pessoas, com essas práticas de heresias que eles vivem pregando por aí, de que se você dá 1.000 vai ganhar 10.000, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e fazendo uma porção de promessa, tão quanto esses políticos aí que vivem falando de picanha e cerveja e por aí afora. Entendeu? Uma porção de promessa, uma porção aí que pega a Bíblia e fica que nem esses aí. Então não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para os irmãos que nós temos que colocar a nossa prioridade no que está sendo preparado para nós, que é a vida eterna. Como diz aqui o versículo 6, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Essa é a nossa esperança. Qual a esperança que eu tenho para esse mundo? De dias ruins, de dias maus. Mas é porque eu sou pessimista, negativista? Não, é porque é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens se tornariam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Cruéis, avarentos. Não é o que nós vemos aí? Por causa do dinheiro as pessoas querem o poder. Você acha que essas pessoas que estão aí brigando por poder, elas querem o quê? Elas estão preocupadas com o povo? Elas são com aqueles fariseus hipócritas lá, entendeu? Que colocava fardo pesado em cima das pessoas porque eles queriam defender lá o seu ouro e a sua prata. Então, quando Jesus veio com o evangelho da graça, isso ofendeu, agrediu eles, porque eles sabiam que ia acabar a mamata deles. Por isso que tem igrejas que elas evitam pregar sobre a graça. Vê se elas pregam sobre a graça, elas não saem do Antigo Testamento. Lei do dízimo, lei da oferta, que você tem que dar para receber. E o evangelho da graça não é isso. O evangelho da graça vide comprar sem dinheiro. É o que é. Não precisa você ficar aí escravo de campanha para você ter nada. Isso é tudo fariseu hipócrita que pega a palavra do Senhor e fica dissimulando e infamando a palavra do Senhor. Porque no evangelho da graça você não precisa dar nada. Você precisa viver pela fé. O justo viverá pela fé. Então, Joel, a partir de hoje eu não preciso dar nada na igreja. O justo viverá pela fé. Se o justo vive pela fé, quando ele vai na igreja dele e ele vê a necessidade da igreja dele, entendeu? Ali a ação daquele homem de Deus. Daquele homem de Deus, não é daquele que fica ali deixando interrogações, não. Mas o homem de Deus, o Espírito Santo opera ali. E ele vê que aquele lugar ali existe uma mensagem sincera, transparente, uma mensagem do Espírito Santo que condiz com a Bíblia. Essa pessoa, ela dá de coração. Para ela não tem limite de 10%. Ela é tocada, movida pelo Espírito Santo. Meus irmãos, pega a história de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, vai lendo até o capítulo 4 ali, e vê como é que sucedeu o início da igreja de Jesus. Recebimento do Espírito Santo, batismo nas águas, recebimento do Espírito Santo, conversão. Vê lá como é que viviam os convertidos. Veja se os discípulos ficavam enchendo o saco do povo, com desculpa de falar assim, entendeu? De que você tem que dar, tem que dar, tem que dar. Outro dia eu estava vendo aqui uma mensagem, né? Uma pessoa falando que ela entrou na igreja, parece que ela saiu com 5 pacotinhos. 5 pacotinhos. Ó, você vai trazer tal dia e vai dar isso. Você vai trazer tal dia tanto e vai levar isso aqui. Você vai vir tal dia e você vai trazer a água. Você vai vir tal dia e você vai trazer essa cartela. Pessoal, isso é muito farisaísmo. Fica preso nisso quem não crê na Bíblia, quem não vive pela fé. Porque quem vive pela fé, ele pega lá a Bíblia, nas histórias de Jesus lá, e vê como é que os milagres aconteciam. A tua fé te salvou, minha filha. A tua fé te salvou. Ó, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. O único que Jesus mandou dar alguma coisa foi lá, parece que dentro da lei, que Jesus não veio descumprir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Parece que lá na questão do leproso lá, tinha que pagar um dote lá, que eu não estou lembrado. Aí ele pediu para o rapaz ir lá entregar. Nem ficou para ele, vai lá e faça isso. Entendeu? Ora, então, essa conversa que fala aí, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e as pessoas ficam obrigando as pessoas a dar oferta, a dar dinheiro obrigatoriamente, não tem nada a ver. Jesus não falou nesse sentido aí não, de dar a Deus o que é de Deus, que você tem obrigação, entendeu? De dar a Deus, até porque o que está sendo dado aí não está dando para Deus não, está dando para o homem, está dando para manter a luxúria de muitos aí. Entendeu? Quisera eu que eles dessem para o povo, né? Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César e dai ao povo o que é do povo. Eu queria que eles dessem ao povo o que é do povo. Jejum, oração, passar a noite com a cara no chão, entendeu? Mas eles estão tudo coradinho, tudo coradinho. Então, nós vemos
muitos líderes aí de eclesiásticos, de placas de igreja, incitando o povo à guerra, incitando o povo ao ódio. Ao ódio. Aí fica essa guerra aí dentro das igrejas. Uma igreja é esquerda, outra igreja é direita. A igreja, nesse sentido, ela deveria ter a orientação de cada um exercer o seu direito de cidadania, vota em quem quiser. Se você quiser votar no centrão, você vota. Se você quiser votar na esquerda, você vota. Se você quiser votar na direita, você vota. Se você quiser fazer nulo, branco, siga o seu direito de cidadania. Pronto. E a igreja ser uma igreja neutra. Qual é o campo da igreja? De orar. Orar pelo país. Agora, meus irmãos, mas eu tenho que me sujeitar às práticas das autoridades. Deixa eu falar uma coisa para você. Daniel se sujeitou ao que a autoridade determinou de ele parar de orar? Sadraque, Mesaque e Abednego se sujeitou e se prostrar diante das autoridades? Tudo que era contra a sua fé, eles não se sujeitaram. Eles não se sujeitaram. Não é porque o que está governando é adorador de Baal, de Dagon, que eu vou ser adorador. Eu vou continuar adorando o meu Deus. Não importa o que a lei dele vai vir de circunstância para mim. O justo viverá pela fé. Agora, eu não posso ficar aí pregando ódio. Entendeu? Como tem pessoas, como eu já vi o cúmulo do absurdo. Se você votou lá no atual aí que está aí, entendeu? Você não é mais membro dessa igreja. Eu quero mais que o atual fique na mão de Deus. Ele não interfere em mim em nada. Essa turma que está aí, entendeu? Não interfere em nada, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vai continuar acontecendo na minha Bíblia, na minha vida. Em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades vai ser suprida. Vai ser nesse governo, foi no governo do passado, foi nos outros governos, vai ser no governo futuro. Não existe esse negócio de eu endeusar presidente, de eu endeusar político. Eu não endeuso ninguém, eu endeuso só um, Jesus Cristo. Entendeu, senhores? Porque minha pátria não é essa pátria. Essa não é minha pátria. Eu sou turista nesse mundo. Nesse mundo, eu estou de turista. Porque a Bíblia me fala em Apocalipse 21 do novo céu e a nova terra. Essa é a minha esperança. E essa deve ser a esperança de todo servo lavado e remido que foi regenerado por Jesus Cristo. Então, vamos usar a nossa inteligência. Vamos usar a nossa inteligência. Vamos parar, meus irmãos, um pouquinho com redes sociais. Vamos parar com um pouquinho com esses vídeos que vocês ficam ouvindo todo dia de notícia. Isso está te envenenando. Isso está te envenenando. Ouça bem o que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos. Para de ficar ouvindo essas notícias e esses camaradas que ficam só falando negócio de política. Para ouvir quem está pregando o evangelho que salva. Para ouvir quem está ensinando sobre ser batizado com o Espírito Santo. Como minha esposa estava conversando comigo, ela não sossegou enquanto não recebeu o Espírito Santo. De ela ficar até chateada com Jesus porque ele não batizava ela com o Espírito Santo. Tem que haver essa sede nas pessoas em receber o Espírito Santo. Dá um tempo, eu estou dizendo para vocês por Deus, dá um tempo de notícias. Você quer manter a sua fé límpida? Dá um tempo de notícias, porque foi o que eu fiz. Eu não sento em frente à televisão para ver repórter. Eu não fico em rede social procurando, porque os crentes estão demais. Tem crente usando mais a sua rede social para falar de política do que propriamente falar do evangelho da graça. Engraçado que antes ele não ficava botando mensagem de que Jesus salva, de que o evangelho ele liberta, mas agora só vive colocando negócio de política. Já foi. Deus que permitiu. É com ele. Eu não vou entrar, pessoal, aonde Deus tem que fazer. É com ele, não é comigo. Eu vou tocar minha vida, esperando o momento que eu mais quero, que eu mais anseio, que é o momento do arrebatamento da igreja.
que é eu ir de encontro ao meu Senhor nesses ares. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu cheguei aqui no tempo limite do nosso time aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E reforça aqui o que eu estou falando. Seja cheio do Espírito Santo. Lê mais um pouquinho sobre o livro de Tito, lê lá sobre o livro de Atos, começa a ler lá a história de Atos, do início de Atos lá, lê até o livro de Atos todo, aprenda com Jesus. Que Deus abençoe a todos. E saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Um abraço.